Olá, tudo bem, meninas? Vamos começar com essa introdução. Eu quero falar primeiramente para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro dia de projeto. É a live de iniciação, é a introdução, é para você entender o que vai acontecer dentro desses 30 dias. Eu espero que vocês estejam de coração aberto, de mente aberta, para captar tudo de bom que vocês vão receber aqui. Quando a gente entende, quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece e a gente gera valor naquilo. Então, eu quero deixar aqui com muito carinho, com muito amor, todo esse conteúdo para vocês, que vai ser assim, tremendo. Eu espero que vocês estejam preparadas para tudo que vocês vão aprender aqui, tá? E obrigada mesmo de coração por confiarem no meu trabalho, tantos anos, estudando e me dedicando, e eu quero me dedicar cada vez mais para trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor, eu entrego essa primeira live, eu entrego a vida de cada uma dessas alunas aqui, Senhor. Eu entrego toda a minha vida, que o Senhor possa me usar, me ungir, me capacitar, Senhor Jesus, porque é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. Sem Ti nós não podemos nada, porque foi o Senhor que nos gerou, foi o Senhor que nos deu vida, foi o Senhor que fez tudo para nós, o mundo, o céu, a terra, o mar, todos os alimentos, o nosso corpo que trabalha perfeitamente. E nós queremos, Senhor Jesus, Te honrar, cuidando do templo do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. E a gente vai zelar por Ele, para que a gente tenha a plenitude, para que a gente viva uma vida em abundância. Amém? Meninas, vamos lá então, nossa live de preparação. Primeira coisa que eu quero que vocês deixem certo aí na vida de vocês, na casa de vocês, é um caderno. Um caderno para vocês anotarem, uma agenda, um caderno, porque vocês vão escrever muito. Quando a gente escreve, a gente grava muito melhor. Nosso cérebro, além de você ouvir, você está ouvindo apenas. Mas quando você escreve, a sua mente está vendo você escrever e aquilo grava muito mais. Então, vocês vão escrever principalmente os pontos mais importantes e também escritoterapia. Vocês já ouviram falar? Quando a gente escreve, o primeiro dia, no final do dia você vai escrever como você se sentiu naquele dia. Hoje eu fiz 100% certo, estou me sentindo muito bem. Ou hoje eu não dormi muito bem, estou me sentindo mais ansiosa. E você vai fazer como se fosse um diário de oração ali, junto com as tuas anotações. E vocês vão ver o quanto isso vai ajudar. Até na questão da ansiedade, porque a gente se conhece. Esse é o primeiro ponto, a anotação e organização, porque você vai anotar também o que você precisa comprar, onde você precisa ir, quais são as suas prioridades naquele dia, tá? Porque quando a gente não se organiza, a gente fica ansiosa. Tudo que chega lá no final do dia, aí você lembra, meu Deus, esqueci de pagar tal coisa. Nossa, amanhã não vai ter ovo, esqueci de ir no mercado. Sabe, dá aquela coisa ruim que a gente sente, poxa vida, esqueci. E gente, com a correria que a gente anda hoje, é tudo atropelado, a gente ouve o WhatsApp no velocidade 2, coisa que eu não fazia, mas é tanto áudio que eu recebo, é tanta coisa, e às vezes a gente acaba ficando acelerada sem querer. Então, eu quero que vocês sigam esses 30 dias com uma paz, com uma serenidade, e eu quero que vocês tentem, meninas, desacelerar, parar de pensar tanto no futuro, parar de pensar tanto no passado. É para viver o hoje, bem feito, hoje. Escapou alguma coisa? Tá tudo bem, não se julgue, não se culpe, peça perdão para Deus se você comeu demais, se foi um momento de gula, tá tudo bem. A próxima refeição, vamos fazer direito e tá tudo bem, tá? Então, menos julgamento, menos culpa, se organizar, anotar, colocar os pontos importantes que você precisa comprar e ir no mercado, enfim, tá?
Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, meninas, é o porquê que vocês estão começando esse projeto. Por quê? Qual que é o seu propósito? Você já tentou emagrecer tantas vezes e não conseguiu? Foram tantos projetos que você já fez e você engorda de novo? Isso eu falo com muito carinho porque eu já tomei remédio. Eu já fiz dieta da sopa, dieta do ovo, dieta do cã, dieta malucas. Nada consegui manter. Agora, quando a gente tem a base em Cristo, a base forte, porque quando a gente pensa que é para Ele todas as coisas, é para Ele, porque Ele que nos deu esse corpo. Ele nos deu com muita dor, porque foi com muita dor e muito amor que Ele deu a vida por nós. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus deu a vida por nós. Então a gente vai honrar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E toda vez que vocês pensarem em desistir, vocês vão pensar nisso. E o propósito? Por quê? Uma das coisas é essa, honrar o que Deus nos deu com muito amor. Para mim, o meu propósito é dar saúde para os meus filhos, dar qualidade de vida para os meus filhos. Eu quero levar eles para viajar e eu vou conseguir. Eu não vou falar ainda onde é o meu sonho de levar eles, mas um dia eu vou dar testemunho para vocês. Mas a gente tem que fazer sonhos. Mas como que eu vou? Não importa se é daqui 10 anos, 20 anos, 15 anos, 50 anos, não importa. Mas eu tenho que lutar para esse sonho acontecer. Mas, se eu não tiver com um corpo forte, com uma mente forte, com saúde, como que eu vou seguir? Se eu ando trabalhando de qualquer jeito, se eu ando vivendo de qualquer jeito, se eu não dou atenção para minha família, para o meu marido, para nada, eu vivo sobrevivendo, não vivendo. Eu estou apenas existindo, mas eu não tenho disposição, eu não tenho saúde, eu não tenho vontades, só quero ficar no celular, na Netflix. Então, meninas, por isso que eu falei para vocês, mente aberta para o novo. Vamos mudar, vamos buscar viver uma vida com propósito. Vamos buscar aqui na palavra, junto com Jesus, Ele vai nos ajudar, porque o sonho de Deus é muito maior que o nosso. Isso eu falo com muito carinho, porque quando eu deixei a minha academia, para quem não sabe, eu tinha uma academia, a Casa Fit, e eu larguei tudo. Eu não vendi minha academia, eu apenas fechei. O cara foi lá, pegou o espaço, então é como se eu tivesse saído com uma mão na frente e outra atrás. E eu fui vendendo os materiais que eu comprei com muito custo, vendendo a preço de banana. E foi difícil. Só que hoje eu estou colhendo algo muito maior, vocês não têm noção. E ainda eu prego a palavra, que é uma coisa que eu sempre achei muito lindo. Então, eu falo para vocês assim, não tenham medo. Se você está infeliz no seu trabalho, ajoelha, pede com fé que Deus vai falar com você. Se você não está feliz, peça ajuda a Deus, dobra seu joelho, peça, tenha intimidade com Deus, Ele vai te mostrar. Assim como Ele falou para mim, para quem não viu meu testemunho, eu tenho um testemunho muito lindo, que eu fui fazer uma peregrinação para São Miguel Arcanjo a pé 3 dias e Deus me deu a palavra lá. Tudo há um tempo de plantar e um tempo de colher. Foi a primeira palavra que eu entrei na igreja, o padre leu essa palavra e eu tinha acabado de pedir, Senhor, me dá a resposta, se for para eu continuar com a Casa Fit, me mostra. E o padre falou essa palavra. Na hora, meu coração ferveu, eu me ajoelhei, chorei, porque no meu coração apareceu assim, o seu tempo na Casa Fit acabou. Porque a sua prioridade agora é a sua família. Hoje eu tenho rotina, hoje eu durmo com os meus filhos, eu dou atenção, a gente brinca junto. Isso é muito importante. Porque a ordem não pode estar invertida. É Deus, família, depois trabalho. E lá em casa a ordem estava invertida. Poderia até ser Deus, porque a gente sempre foi muito firme ali, sabe? Mas ali estava invertido. E aí, gente, vou falar para vocês. Se a ordem estiver invertida, você pode trabalhar e ganhar horrores de dinheiro. Você não vê a cor do dinheiro. Porque Deus não honra. Isso eu falo porque eu não ganhava mal. A minha academia estava lotada.
e eu simplesmente fechei. Foi difícil, é uma decisão muito difícil, porque foi construído para mim. Mas, gente, é os propósitos que Deus tem pra gente. E esse é o meu propósito. Hoje eu entendo que o meu propósito é ajudar mulheres a tanto a enxergar isso, o quanto Jesus está fora da sua vida e você tem que saber que Ele é a base, porque a gente não vai trabalhar e deixa Ele em casa. Ou vocês entram no carro e falam, Jesus, agora você fica aqui que eu vou trabalhar, depois eu volto. Ele está com você o tempo todo, no templo do seu Espírito Santo, no templo do seu corpo. É que a gente esquece, mas Ele está ali o tempo todo. Então, fez tanto sentido para mim esse projeto e vou falar para vocês que tudo, e não falo nem em dinheiro, mas em questão de alegria. Quanto você está feliz hoje? Eu estou muito feliz, gente, muito, de saber que eu estou ajudando outras pessoas e ver o testemunho de vocês. E quem está começando agora, tenha certeza que você vai ter um testemunho no final desse projeto. Emagrecer é consequência, tira o foco da alimentação, coloca o foco aqui, porque ele deixa a gente leve. Não é só peso na balança, é leveza, leveza de alma, de espírito, de mentalidade, tá? Então, eu quero falar para vocês que sejam gratas o tempo todo. As palavras têm poder. Quero que vocês sigam firme no propósito. Então, eu faço tudo isso pela minha família. É por eles. Porque se você não tiver um propósito, qualquer coisinha que te oferecerem, você vai comer. Mas na hora que você lembrar do propósito, por que você começou, tem que ser inegociável esse projeto, esse propósito. Tem que ser uma coisa que você fale assim, não, eu tenho que lutar, porque é isso que eu quero, sabe? Então, não pense no projeto como, 30 dias eu vou emagrecer, eu quero perder 8 quilos nesse projeto, um exemplo, tá? Quero perder 6 quilos nesse projeto porque eu larguei daquele namorado e agora eu vou mostrar pra ele que eu vou emagrecer. Porque minha família, todo mundo falou, mais um projeto? Pra que isso? Não faça pra mostrar pra ninguém. É você e Deus. É sobre a sua mentalidade, o seu corpo, o seu espírito, tá bom? Então, o objetivo, o propósito tem que ser algo mais profundo do que mostrar para as pessoas ao seu redor. Porque eu já tentei fazer projetos assim. Eu vou emagrecer porque fulana tá com aquele corpo e eu quero ser melhor que ela. Como a gente é mesquinho, como a gente é orgulhoso. É muito vago isso, é muito além de corpo, de estética. É ter propósito, é ter saúde. Saúde. Tá bom? Então, vamos começar falando assim, pessoal, fez lá o seu propósito, seu objetivo, por que você começou? Agora vamos para a nossa rotina. Deixa eu já beber um golinho de água. Meninas, nós temos 4 coisas importantíssimas no nosso projeto, que são inegociáveis. Primeiro, oração. Por isso que eu mando a meditação para vocês todos os dias, que Deus é a nossa base. Olha o nome do projeto. E vocês vão ver que é a primeira coisa que vai mudar na sua vida. Independente da sua religião, Ele tem que ser a base. Segundo, se você fizer essas coisas bem feitas, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo emagrecer, mas você está bebendo água? A quantidade que você tem que tomar? Você tem descansado? Você tem dormido bem? Você tem treinado e tem comido comida de verdade? Mas o meu sono é muito ruim, então já não está bem feito. Mas eu tenho muita dificuldade na água. Primeiro, as palavras têm poder. Para de falar que não consegue. Para de falar que está difícil. Difícil é você estar em cima de uma cama e não conseguir caminhar. Isso é difícil. Acordar cedo e treinar não é tão difícil. Difícil é você não poder comer comida de verdade. Já pensou se você estivesse usando uma sonda? Então, vamos parar de reclamar e agradecer por nós sermos perfeitas? Gente, menina mimada não segue a jornada. Para de falar que as palavras têm poder. Eu não consigo, tá muito difícil. Nós vamos fazer jejum, sim. E vocês vão ver o quanto vai transformar a vida de vocês. Quer ver? Eu falei a palavra jejum, já vai ter gente. Não. Porque eu não consigo, porque me dá dor de estômago, porque isso, porque aquilo, eu não vou conseguir. Calma,
Eu vou explicar para vocês o porquê. E vão ter várias estratégias. Calma, vamos ter calma, abre o coração e vamos com calma, desacelera, respira. Até eu tô acelerada. Mas ó, gente, é lindo. Esse do menina mimada não segue a jornada. Por quê? Às vezes a gente quer dar tudo que o corpo quer. Ai, o corpo quer um docinho, ai, só hoje pode. Ai, porque o cafezinho sem açúcar, ai, misericórdia. Você quer seguir o propósito? Não vai ser fácil. Nada nessa vida é fácil, mas a gente vai conseguir. Quantas meninas já conseguiram? E vai ter gente que vai desistir. Infelizmente, eu não queria, mas tem. Porque às vezes a sua mente ainda não está preparada. Mas eu tô aqui para te ajudar, tá? Então, ó, água. Primeira coisa. Água, vocês vão multiplicar o peso de vocês vezes 35. É a quantidade de cada uma. Então, quem tem mais peso tem que tomar mais água. Quem tem menos peso vai tomar menos água. Porém, se você passar, melhor ainda. Pensa comigo, gente. Arroz, você vai cozinhar arroz, você vai cozinhar feijão. Ele não vai água? Ele vai muita água para ser cozido. Então, é preciso colocar água dentro do nosso corpo para que ele melhore. Então, tudo vai água. No nosso alimento vai água, na fruta tem água. O nosso corpo ele precisa muito para funcionar bem. Então, principalmente nos períodos que nós vamos fazer jejum, você tem que beber muita água, porque se você não está se alimentando, você não está ingerindo nada que tenha água, arroz, feijão, nada por enquanto, no período de jejum, aí que você tem que beber água. E nesse primeiro momento, principalmente a hora que você estiver em jejum, uma pitadinha de sal na água. Por quê? Como eu acabei de falar, nos alimentos vai uma pitadinha de sal. E como você não está ingerindo o alimento, você tem que pôr uma pitadinha de sal para te dar energia, como se fosse o Gatorade. Ele não dá energia? Então é uma pitada, gente, não é para ficar salgada, não é nisso. Você vai colocar em 1 litro de água uma pitadinha mesmo. Você nem vai sentir o sabor do sal, só que ele vai te dar energia. Ele vai deixar você sem aquela dorzinha chata de cabeça. Então, principalmente nos momentos ali da manhã, no primeiro momento da manhã, e nesse períodozinho assim da tarde, entre 3, 4 horas, às vezes a gente tem uma dorzinha. Principalmente nessa primeira semana de desintoxicação, desinflamação. Tá? Então, nós vamos desinflamar o nosso corpo nesses primeiros 7 dias. Então, água, número 1. Segundo, descansar, sono. Vocês, mulher, precisa dormir 8 horas de sono por noite. Priscila, mas eu não consigo. As palavras têm poder. Calma, que é um processo. Se você acorda disposta, ainda vamos lá. Tem gente que ali com 6 horas fala que tá ótimo, mas o ideal para mulheres é 8 horas de sono. Por quê? Gente, a nossa parte hormonal, a parte da ansiedade, o dia que a gente não dorme bem, a gente tem vontade de comer os rebocos da parede. Isso daí, por quê? Porque o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que vai ter um dia que nós vamos falar só sobre o cortisol, que é ele que não te deixa emagrecer, tá? É o hormônio que não deixa a gente emagrecer, é o cortisol. Então, quando você não dorme bem, o dia você fica irritada e aí você acaba descontando na comida. Então, o cortisol, ele é bom na medida certa. Agora, quando ele está muito alto, é terrível. Então, precisa ter um sono de qualidade, um sono profundo, tá? Terceiro, comida de verdade, comer tudo que Deus fez, sem medo. Gente, quando eu falo, é para comer comida até se saciar, é para ficar satisfeito, não é para chegar na hora do almoço, comer assim, ó, uma folhinha de alface, um pedacinho de carne, legumes, um pouquinho de arroz e feijão. Não, para você, que a gente vai regular essa nossa semana, deixar o nosso corpo com fome no almoço, deixar o nosso corpo sentir fome no jantar, café da manhã. Os pontos mais importantes são 3 refeições. Agora, se você come no café da manhã, não foi um café da manhã completo, vai dar 2 horinhas ali, você vai ter fome. Mas por quê? Porque você não comeu direito no café da manhã. Aí você come no meio da manhã, aí atrapalha o teu almoço. O ideal é que a gente organize essa nossa relação com comida de verdade, para que na hora que a gente for comer, você olhar aquela salada e falar, meu Deus, que fome, vou comer com muita vontade e vendo que Deus fez tudo isso para mim. Agora, se você tem fome e fala, ai, eu não quero essa comida, salada, brócolis, ai, mas eu comeria uma pizza.
Isso não é fome, isso é vontade. Então, vocês têm que pensar assim, tudo que Deus fez é bom e a gente vai comer bem colorido, porque quanto mais nutriente, mais vai suprir as nossas necessidades, menos fomes nós vamos ter. E é para comer um pratão de comida, para não chegar dali 2 horas, 1 hora você querer comer de novo. Isso eu vou explicar para vocês também, tá? Calma. Depois, o outro ponto importante é o treino. Gente, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Se você quer ter um resultado ainda melhor, perdendo gordura, sem perder massa muscular, você precisa treinar. A nossa massa vale ouro e depois dos 30 a gente só perde. Então, se a gente não treinar, a gente vai perder toda a nossa massa muscular. Daí a gente vai chegar na velhice assim, ó. Sabe aquelas velhinhas corcundinhas? É porque elas não têm massa muscular. Aí a coluna vai só fazendo assim, ó, porque não tem músculo para sustentar essa coluna. Como que você quer estar? Como você quer estar daqui 30, 40 anos? Uma idosa que nem consegue amarrar o cadarço, que precisa de ajuda para ir no banheiro, que precisa de ajuda para tomar banho, para tudo. Qualquer tombinho você pode quebrar a bacia, o fêmur, tudo. Então vamos pensar lá na frente, assim, questão de saúde, tá? Então isso aqui é inegociável, água, sono, comida de verdade, atividade física. Já se organizem aí para vocês treinarem no mínimo 5 vezes na semana, no mínimo. Sábado e domingo, quem sabe eu deixo vocês passar por essa, mas domingo vocês também têm um encontro comigo ao ar livre. Mas vamos lá, pelo menos, tá meninas? Pelo menos de 3 a 4, vamos combinar assim. E não tem desculpa, porque o dia que você não for para academia, vai ter o treino para você fazer em casa. 15, 20 minutos, tem gente que emagrece só treinando em casa. Dá resultado, basta que você pare de procrastinar e mude os seus hábitos e crenças. Então, vamos falar um pouquinho da nossa rotina. Depois eu falo o que vocês vão comprar, o que vocês vão comer, fiquem tranquilas, tá? Até porque a gente não tem cardápio, é uma libertação isso. É você comer comida de verdade, não tem erro, não tem erro. Antigamente todo mundo comia comida de verdade. Hoje que tem essas facilidades de fast food e aplicativos, né, tudo facilidade, enfim. Vamos para a rotina, ó. Na hora que a gente acordar, a gente já vai orar, por isso que vocês têm a meditação da palavra. Então, se despreguice na cama, isso também é importante, sentir o teu corpo, acordar. E já agradece ali mesmo na cama, que você acordou com vida, faz a oração. Aí nós vamos raspar a língua. O que é raspar a língua? Quando a gente dorme, o mesmo, né, canal que entra é o canal que sai lá no intestino, no ânus. Então, é o mesmo. Não tem uma outra entrada, vamos dizer assim. Então, essas bactérias que tem no nosso intestino, elas sobem e descem. Elas andam pelo nosso corpo. É por isso que a gente acorda com mau hálito. E a gente tem uma coisa na língua que chama saburra. Essa saburra tem essas bactérias ali. E quando a gente raspa bem a língua quando acorda, a gente ajuda a melhorar essas pupilas gustativas da língua, ajudando no nosso paladar, na desinflamação, sentindo melhor o nutriente, os alimentos. Então, por exemplo, quem come muito doce e salgado só, porque nós temos mais 2 sabores, né? O azedo e o amargo. E esses 2 sabores ficam muito ausentes, e aí quando a pessoa toma um cafezinho sem açúcar, porque ela só toma com açúcar, ela vai sentir o amargo muito pior. Então a gente precisa desinflamar, desintoxicar o nosso corpo para ajudar, até mesmo na digestão, porque a digestão começa na boca, no mastigar muito bem os alimentos, e essa limpeza da língua é importantíssima para que a gente tenha um melhor paladar, desinflamar, tá? Então raspa a língua, você pode usar uma colher mesmo, deixa lá no banheiro para você usar sempre ela, e você também pode usar um raspador de língua ou de farmácia, ou na internet tem o de cobre, que é o melhor, porque daí as bactérias não ficam ali. Aquele de plástico você vai ter que jogar de vez em quando, porque ele vai ficando feio, né? O de cobre não, você lavou, ele tá novo, porque ele é cobre, então as bactérias não ficam nele, tá? Então, raspou a língua, escovou seus dentes, fez a sua meditação da palavra. Se possível, todos os dias, passe um filtro solar, acorde, goste do que você está vendo no espelho. Isso também ajuda muito. Sabe aquele dia que você está na bad, que você está mal?
Faz uma maquiagem para você ver. Leve, gente, não é para fazer igual eu, que hoje tô aqui plena, mas não é todo dia assim, claro, né? Mas um filtro solar, um blushzinho que você passe, um rímel, e você vai ver que as pessoas ao seu redor vai notar que você tá diferente. Você vai chegar no trabalho e as pessoas vão falar, nossa, que diferente que você tá. Você nem vai falar nada. E elas vão começando a mudar, porque vai ver que você tá se cuidando mais, sabe? Isso faz diferença, tá? Então, se arruma também, tal. Já vai beber meio litro de água, 500 ml de água. Por quê? Já vai ajudar a limpar esses restos de comidas que ficou ali no seu intestino, no seu estômago. Já vai descer empurrando as suas fezes. Então, quem tem o intestino preso, isso é ótimo. Por quê? Se você toma um copinho de água só, ele apenas hidrata as suas fezes. Se você toma meio litro, ele já desce empurrando. Pode ser que no começo você não consiga tomar tudo de uma vez, mas o ideal é que seja no guti-guti, guti-guti, guti-guti. Para mim, gente, dava náusea, dava enjoo. Hoje eu tomo numa boa. Então, começa com menos, depois você vai aumentando e vocês vão ver a diferença que vai fazer no corpo de vocês. Sem falar que quando a gente dorme, a gente desidrata. Então, a gente precisa hidratar logo pela manhã, ok? Esses 500 ml não contabiliza na quantidade de água que você tem que tomar, tá? Esse daí é fora. Meninas, depois vocês vão fazer um shot. E eu vou falar pra vocês, não é que o shot emagrece. O shot, ele nos dá energia, ele nos dá imunidade. Você tá em jejum e aí o seu corpo vai receber um monte de vitaminas e nutrientes ali. Então, ó, vai sempre começar com uma base ácida. Você vai pôr um pouquinho de água primeiro, para não ficar tão ácido, né? Um pouquinho de água, de preferência morna, se você conseguir, porque também vai te ajudar a funcionamento do intestino. Um pouquinho de água, aí você pode espremer um limão ou um vinagre de maçã, uma colher de vinagre de maçã, ou um ou outro. E pode intercalar, um dia com limão, um dia com vinagre, vai intercalando. Depois, você pode escolher, o shot tem várias formas. Então, por exemplo, um dia eu coloco cúrcuma, outro dia eu coloco gengibre em pó, um dia eu coloco a pimenta caiena, outro dia eu coloco, por exemplo, o gengibre em pó. Então, vocês podem ir mesclando. Eu sempre falo para colocar de 4 a 5 coisas ali, porque senão você coloca uns 10, às vezes não vai cair tão bem no seu estômago. E no começo é ruim mesmo, tá, gente? Não é gostoso. Mas pensa nos nutrientes que vai ter no seu corpo. E como a gente quer detoxificar, desinflamar o nosso corpo e desinchar, isso vai agregar muito para esses primeiros dias, tá? Então, ó, vocês vão colocar o limão, aí, por exemplo, eu coloco no meu sempre cúrcuma, uma pitadinha de pimenta caiena, porque a pimenta, ela acelera o metabolismo e também ela ajuda na ação da cúrcuma, ela ativa a cúrcuma. Então, se você coloca só a cúrcuma, não é tão legal. Coloca sempre uma pitadinha de pimenta ali, bem pouquinho, tá, gente? Se você for pôr, por exemplo, o gengibre no lugar da cúrcuma, ou tanto faz, ou o gengibre, ou até mesmo... Ai, qualquer outro que eu tinha falado, esqueci. Depois eu vou deixar anotado tudo certinho lá para vocês no grupo, tá? Mas, por exemplo, cúrcuma, a pimenta, aí eu coloco uma colherzinha pequena, tudo colherzinha pequena, de pó de beterraba, que me dá muita energia, porque o pó de beterraba, ela faz a dilatação do nosso sangue. Então, ela leva o sangue mais rápido para o nosso corpo e aí você treina melhor, tá? Dá muita disposição, eu amo. E também o que eu coloco é o própolis, porque o própolis vai ajudar muito na imunidade de vocês, muito, muito, muito. Ainda mais nessas mudanças que vai ter, é legal que o seu corpo esteja forte, tá certo? Então, eu vou deixar todos os componentes lá do shot. Eu vou ver também se a Dani Bizeto já deixa esses pozinhos tudo num saquinho só, porque daí você chega em casa e coloca tudo no seu shot, fica muito mais fácil, tá? E aí, tomou o shot, nós vamos fazer sempre, no mínimo, 12 horas de jejum. O que é 12 horas de jejum? Jantou às 7 da noite, no outro dia, 7 da manhã, você já pode tomar café da manhã. Esse é o básico, gente, para o nosso corpo funcionar perfeitamente. Para dar tempo dos seus rins limparem, do seu fígado limpar, de todo esse processo de alimentação que você jantou, fazer essa digestão, o intestino. Por quê?
Pensa quem janta tarde, por exemplo, 10, 11 horas da noite já vai dormir. Ao invés do seu corpo, a sua mente descansar, não. As informações vai tudo lá para o seu estômago para fazer a digestão, aí você dorme pesada, no outro dia você não tem uma noite boa de sono, no outro dia você acorda estressada já porque não descansou, porque os seus órgãos ficou tudo ali trabalhando nessa digestão. Então, o ideal é que você jante cedo. Quanto mais cedo, melhor. Lembra antigamente que as pessoas jantavam com as galinhas? Esse é o ideal, tá? Então, jantar cedo. Então, o nosso primeiro dia ali, de domingo para segunda, é legal que vocês já comecem com 12 horas de jejum. Jantar cedo no domingo, comida de verdade. Eu vou explicar já para vocês o que vocês vão comer. E para no outro dia você ter disposição. E vocês vão ter disposição, porque o que te dá energia é o que você come no jantar e não o que você come ali 1 hora antes do treino. Porque até fazer a digestão e ir para a sua corrente sanguínea demora. Não é isso que te dá energia, é o que você fez ao longo do dia anterior, tá? Então, tomou lá o seu cafezinho da manhã, a gente vai quebrar sempre o jejum com proteína. O que é proteína? Ovos, frango, pode ser frango desfiado, às vezes você coloca numa crepioca, num omelete ali um franguinho, queijos, iogurte, tá? Iogurte natural, não é aquele iogurtinho docinho das suas crianças, é o iogurte natural que você pode fazer em casa, que eu vou mandar a receita para vocês, ou aquele que só tem 2 ingredientes do mercado, tá? Você pode pôr ali frutas, tá? E então, essa primeira semana, se vocês conseguirem, se você comia 2 pães, comer um pãozinho só ali com ovo. Se você conseguir treinar em jejum, é melhor, porque daí você deixa para fazer o pós-treino depois. Senão você come pão com ovo para ir treinar, aí você chega do treino, você vai comer o quê? De novo pão com ovo. Então, não tem necessidade. Lembra que o que te dá energia é o que você come um dia antes. E você vai ter energia. Às vezes você diminui a carga na primeira semana, nos 2 primeiros dias, até você adaptar, mas vocês têm energia. E eu já vou explicar para vocês por que a gente vai fazer o jejum. É maravilhoso. Depois, tomou o shot, comeu lá o cafezinho da manhã, a gente vai para o almoço. Como montar o meu prato do almoço? Toda vez que a gente vai comer, nós sempre vamos começar pela proteína, legumes e vegetais, tá? E a gente vai ter um negócio bem legal nesse projeto, que é o liga-desliga. Então, jantou às 7 da noite, deu a última garfada, você já vai desligar. E aí você só vai ligar no outro dia, depois de 12 horas. Ligou. Vai quebrar o seu café, quebrar o seu jejum. Agora pensa comigo, fez jejum, aí foi e quebrou só com pão, ou só com uma banana, ou só com uma fruta. Tem que quebrar o jejum com proteína. Por quê? Pensa lá nos seus hormônios. A sua insulina tá bonitinha lá, aí você vai e come uma banana, aí sua insulina vai lá e faz assim, ó, dá um pico, tá? Logo ela cai. Então, quando a gente come proteína, a gente começa pela proteína, não dá o pico de insulina e mantém. Por quê? O que é o pico de insulina? Eu vou explicar melhor para vocês depois. Mas ela liberando ele libera essa insulina no seu sangue, e quando você não usa essa insulina, né, essa energia que foi ali para o seu sangue, você não gastou aquela energia, o nosso corpo absorve em forma de gordura. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar, vai ter uma aula só sobre isso, tá? Não fiquem preocupadas, eu vou explicar direitinho, na hora que você entender, quem vive aí na Carbolândia vai saber o porquê que não está emagrecendo. Gente, é incrível. Por isso que esses primeiros 7 dias é uma alimentação que a gente vai fazer metabólica. É para a gente acelerar o nosso metabolismo, desinflamar, desinchar, detoxificar. Vocês vão ver como que o nosso corpo vai funcionar depois como uma máquina de queimar gordura. Então sempre pensa, tá difícil, mas vai valer a pena, porque daqui 7 dias eu já vou ver muita diferença no meu corpo, na minha disposição, na minha animação, na minha atenção. Só que a gente vai fazer direito, porque se você quebrar o jejum errado, ao invés de emagrecer, você vai engordar. Então vamos fazer direito? Confia em mim, gente, muita gente que já fez. E todos os cursos que eu já fiz sobre jejum, eu tô dando para vocês aqui, colocando praticamente de graça. Por quê? Eu pago cursos aí muito caros e passo tudo para vocês aqui, com muito amor, porque conhecimento
É incrível, maravilhoso como muda o nosso pensamento. Tá? Então tá, volta aqui comigo. No almoço, quanto mais nutriente, mais a gente tem saciedade. Então a gente vai começar pela salada. Come essa salada bem feita, mastiga bem, começa a digestão na boca, lembra? Mastigar muito bem. Repara, desacelera, pensa no que você está comendo. Não faz ali de qualquer jeito, calma. Vamos comer com calma. Jesus deu tudo aquilo para a gente comer, graças a Deus, dá graças pelo seu alimento, tá? Legumes, salada, verduras, todos os tipos que você puder, você tenha no seu prato. E varia, não é todo dia alface, alface, alface. Um dia alface, outro dia almeirão, outro dia couve, outro dia alface americana, outro dia alface roxa. Se você puder colocar 2, 3 no mesmo dia, maravilhoso. Porque cada alface é um tipo de nutriente que tem ali. E a gente tem que ter as fibras solúveis e insolúveis. As solúveis, né? As solúveis é a que a gente precisa mastigar mais. Ou é o contrário? Peraí, deixa eu lembrar. Ó, as solúveis é a que a gente precisa, são os cozidos, porque elas são mais fáceis de digerir. As insolúveis é a que a gente precisa mastigar mais. E é o que faz funcionar muito bem o nosso intestino. Só que para isso tem que ter a água, tá? Voltei. Aí você vai comer a proteína. Proteína é o que dá saciedade. Pensa comigo. O pão, você jogou o pão na água, ele dissolve. Joga uma carne na água, ela demora a fazer digestão. Então é ela que vai te dar saciedade. Por isso que muita gente, principalmente pessoas mais de idade, come um pedacinho de carne. E aí não ganha massa. Vocês não têm que ter medo, gente, de comer carne, proteína. E assim, vocês podem comer até a gordurinha ali, tira aquela gordura mais aparente, mas uma carne mais suculenta, uma costela, até uma panceta, não tem problema. Por quê? Porque a gordura também te dá saciedade, tá? Só que agora eu vou deixar uma dica. Quando você treinar, logo após você tem que comer, tá? Então você vai ter que se programar assim, quem treina de manhã, se eu treino, eu tenho que comer logo em seguida. Então, eu vou ter que jantar no outro dia anterior, mais cedo, para eu fazer aquela quantidade de jejum, certo? E quando eu treino, eu tenho que comer algum carboidrato. Então, pode ser uma fruta, pode ser até o pãozinho ali, não tem problema. Pode ser uma crepioca, pode ser qualquer carboidrato, de preferência que Deus fez, tá? A farinha branca, gente, eu vou falar num outro momento com vocês, mas a farinha branca, ela enche um pouco a gente sim, tá? Quando você tira, você percebe, mas é um período. Pensa assim, é 7 dias que você vai limpar o seu corpo. Se você conseguir tirar o pãozinho nesses 7 dias, você vai ter um resultado ainda melhor na desinflamação do teu corpo. E depois, um dia ou outro, a gente come, tá tudo bem, tá? Não é que ele é vilão, mas se você quer desinflamar, é legal que você tire nessa primeira semana. Tá? Então, tem tantas outras opções de carboidratos saudáveis, tá bom? Então, no almoço, comeu aquele prato bem colorido e, se de preferência, uma gordura. O que é a gordura? A gordura, gente, só que você vai escolher ou a gordura ou o carboidrato. Porque a gordura e o carboidrato são 2 fontes de energia. Se você coloca essas 2 energias pra gente, é muita energia. Então, só que pensa uma coisa, o carboidrato te dá pico de insulina, a gordura não dá pico de insulina. Nós não queremos dar pico de insulina, tá? Então, de preferência que você coma gordura no lugar. O que é gordura? Abacate, azeite, você pode comer até ali uma picanha, você pode comer uma carne de panela que tem mais gordura, você pode comer o frango, que também um frango assado, né? Frango coxa, sobrecoxa, bem assadinha no forno, fica maravilhoso. Se você for quebrar o seu jejum, no café da manhã você pode pôr bacon no seu ovo. Tá tudo bem, porque a gordura, ela nos dá saciedade. Saciedade. E vocês vão ver a diferença de você comer, por exemplo, 2, 3 ovos mexidos com uns pedacinhos de bacon ali para dar um sabor. Daqui 3, 4 horas, você não tá com fome. Às vezes você chega ali no almoço e você fala, nossa, agora que eu tô começando a ter fome. E aí, você vai escolher então, se você for comer uma carne mais gorda, você vai deixar o carboidrato de lado. Porque, ó, pensa assim, nosso carro é flex, ele tem a gasolina e tem o álcool. Então, ele anda com os 2 combustíveis. Então, a gasolina,
é o carboidrato, o álcool é a gordura. Então, você não pode dar as duas fontes de energia para o nosso corpo, você vai escolher uma só, tá? Então, lembra, a gordura vai te dar energia e ela vai ajudar o nosso corpo a lembrar da gordura que tem no corpo. Então, aí ela começa a usar a nossa gordura do corpo como fonte de energia. Vocês estão entendendo como que é legal, gente? E quando a gente pega o carboidrato, ele vai queimar primeiro essa fonte de energia. Então, vamos supor, você comeu pão no café da manhã, daí você comeu bastante arroz e feijão e pouquinha carne no almoço, ou você comeu um pratão de macarrão no almoço, tudo fonte de energia, você está estocando, pico de insulina. Tá todo esse carboidrato na nossa corrente sanguínea, só que você não queima tudo isso, porque você não treina tanto para queimar. E o nosso corpo faz o quê? Estoca em forma de gordura. Vocês vão aprender isso um pouquinho mais pra frente, tá? Vai ficar muito claro para vocês e aí vocês vão ver como que é diferente. Aprender o que acontece no nosso corpo. Almoço e jantar é basicamente igual. Prato bem colorido, janta cedo, dorme cedo, tá? Como quebrar jejum? Já falei para vocês, sempre quebre com a proteína. Passou perto da fruteira, foi pegar uma banana, vai dar o pico de insulina. Então, o ideal é que você come ali pelo menos as castanhas primeiro, porque daí a castanha é gordura. E depois você pode comer a banana, se você tiver fome. Porque se você entender, comeu bem no café da manhã, comeu bem no almoço, você não vai ter fome nesses intervalos. Desliga, liga só na hora do almoço. E, gente, fazer jejum assim até na hora do almoço é fácil, porque a gente dorme. A gente dorme de manhã, a gente faz várias coisas no nosso dia, treina, ou até mesmo trabalha ali, bebe bastante água. Gente, se você tiver em jejum, tem que beber muita água, de preferência com a pitadinha de sal ali, tá? Ok. Jantei bonitinho, ok, tá? Essa é a primeira parte da nossa rotina, dormir cedo, sono de qualidade. E o poder das palavras, eu vou falar mais uma vez. As palavras têm poder. Toda vez que você falar que eu não consigo, o seu cérebro está afirmando que você não consegue. E aí toda vez você vai se sabotar. Então, pare com essas crenças, pare de ter medo de fazer jejum, pare de ter medo de comer ovo, pare de ter medo de comer gordura, não vai te dar colesterol. Gente, os estudos, antigamente as pessoas tinham medo de ovo porque falava que aumentava o colesterol e tudo mais. Hoje não. Hoje o ovo ele é o segundo alimento mais completo do mundo, depois do leite materno. Então, vocês não precisam ter medo, tá? Então é comida de verdade, tudo que Deus fez. A gente vai desembalar o mínimo possível, de preferência nada de sazon, nada de essas coisas industrializadas de tempero, é tudo cebola, alho, chimichurri e essas coisas. Industrializado, sazon, caldo quinor, por favor, tá? Adoçantes. Qual que é o problema do adoçante, da Coca-Cola Zero? Eles não têm calorias, porém, o seu paladar nunca vai mudar se você ficar dando toda hora esse gostinho de doce. A sua cabeça entende que é açúcar. Então, como que você quer desinflamar? Como que você quer ter novos hábitos? Então, não é que a gente nunca mais vai comer doce também. Gente, ninguém aqui é robô. A gente vai comer sim, até vai ter receitas saudáveis que nós vamos ter um adoçante para vocês, mas é o açúcar da fruta e o açúcar dos vegetais. Mas calma que isso daí é para um outro processo. Primeiro a gente vai desinflamar e depois a gente vai aprender umas receitas muito legais, saudáveis, tá? E aí, eu quero falar para vocês, no momento que vier essas ansiedades, esses momentos que a mente vai tentar te sabotar, não consigo, ai, tá muito difícil, ai, jejuar para mim é muito difícil. Gente, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E vocês sabem por quê? Porque o capeta, o diabo, queria tentar ele, tentou, mas Jesus não caiu porque ele estava firme na mente dele. Porque quando a gente está em jejum, eu sempre faço as lives em jejum, a maioria das vezes, porque eu fico mais focada, eu fico mais centrada, a minha cabeça sabe o que eu tenho que falar, eu não caio em qualquer distração. Então o jejum ele foca, ele te dá ânimo, ele faz queimar sua gordura, ele acaba com as suas células cancerígenas, células ruins, você renova as suas células. Gente, é lindo.
Às vezes você vai ter dificuldade os 2, 3 primeiros dias, mas passa, é uma adaptação, vocês vão conseguir. Foco, tá? Então, se Jesus jejuou 40 dias, por que a gente não vai jejuar 14 horas, 12 horas e a gente vai aumentando e eu vou falando para vocês os protocolos de acordo com as semanas, tá? Mas, gente, dá muito certo, tá? E aí a gente vai trocar esses momentos de ansiedade, de reclamação, jejuar triste, ai, não tô conseguindo, ai, sabe? Para de reclamar e trocar por momentos de ler um livro legal, ler uma série que vai te agregar, aprender algo novo, comprar um curso novo, parar de ficar o tempo todo ali no celular, porque isso vai te gerar uma dopamina momentânea, mas e o que está te agregando ali? Nada, sabe? Pegar uma receita nova, saudável, a escritoterapia que eu falei para vocês escreverem, realmente escrever, tá? E aí, gente, nós temos que focar no nosso alimento. Alimento para o corpo, que é a alimentação saudável que Deus fez. Alimento para a mente, qual que é o alimento para a mente? Pode ser a palavra. Não, alimento para a mente é estudar uma coisa nova, é ler um livro, fazer uma meditação, até mesmo uma atividade física também vai ajudar. E para a alma é a palavra, é você ler, é você escutar uma música. Então a gente tem que cuidar desses 3 tópicos aqui, tá? E as boas escolhas, gente, basicamente na feira e no açougue, tudo que Deus fez, tá? E não esqueçam qual que é o seu propósito, esse é o mais importante de tudo, tá? E aí vocês vão me perguntar, Priscila, o que que não quebra jejum? Café sem açúcar não quebra jejum, água com gás. Se você quiser pôr uma aguinha, um limão na água também não quebra, o limão é bem pouco calorias, não quebra. Chás, qualquer chá que não tenha fruta, tá? Sem açúcar, sem adoçante, nada. Então, tudo isso não quebra jejum. O shot não quebra jejum, medicamento, se você precisa tomar, não quebra jejum. Que mais? Suplementos também não quebra jejum, mas tem suplementos que vai ter a aula de suplementos, que eu vou falar que, por exemplo, a creatina, ela é melhor absorvida logo após o almoço ou o jantar, depois de um carboidrato, depois de uma alimentação completa, tá certo? E, gente, vai fechar a janela de alimentação, por exemplo, eu jantei, aí eu vou começar o meu jejum a partir dali. Você tem que comer comida de verdade. Se você jantar ali pão, alface, tomate e queijo, tem nutriente? Alface e tomate tem nutriente, o pão não tem nutriente, o queijo tem só gordura. Então, o ideal é que você faça o prato colorido igual do almoço. Eu fechei o meu jejum com iogurte e granola. Granola tem açúcar, cuidado. O iogurte é legal, mas não tem nutriente igual a saladas, legumes, tá? Você sempre tem que pensar nos macronutrientes, que é a proteína, a gordura e o carboidrato. Carboidrato, de preferências. As saladas e os legumes, todos têm carboidrato. Gordura, abacate, azeite, a gordura da carne é a gordura boa. E a proteína, que são as carnes, peixes, ovos, queijos. Não, vamos tentar não tomar leite essa semana, tá? Por favor. O leite, ele é muito inflamatório, muito. Então, essa semana é para desinflamar, então o leite nós não vamos tomar. E aí, pessoal, os micronutrientes, que daí tá tudo dentro aqui dos macro. Então, são zinco, magnésio, vitaminas, minerais, tá tudo dentro ali dos macro. Mas tem que ter os 3. Então, se você come só pão, é carboidrato. O queijo é gordura, mas é pobre, entendeu? Não tem tantos micronutrientes ali dentro. E ali a carne, você às vezes compra um hambúrguer do mercado. É diferente de você fazer uma carne suculenta. Porque, por exemplo, mas a pizza ela tem carboidrato, tem gordura, mas, gente, é fast food. Não é o que Deus fez, entendeu? Então, a gente vai aprender a fazer uma pizza maravilhosa, saudável, é diferente. E vocês têm que ter amor no que vocês vão fazer a partir de hoje, cozinhar com amor, limpar a sua casa com amor, cuidar da sua família com amor. Vocês vão ver a magia acontecer dentro da sua casa. Tá certo? Tudo bem? Eu sei que é muita informação no começo, mas se organizem. Então, já vai, compra as coisas do seu shot, compra as frutas, as verduras, os legumes. Cuidado com muita fruta. Fruta é carboidrato.
evitem. Tenta comer uma fruta logo após o almoço, talvez depois do jantar, mas vamos tentar focar na fruta como sobremesa do almoço. Quando a gente finaliza o nosso jejum com algum doce, a probabilidade do outro dia eu ter fome é maior. Então, não impede que você come uma laranja ali com bagaço, tá ótimo. Mas é uma dica que eu dou, cuidado com a quantidade de fruta. A fruta é ótima, ela é saudável, foi Deus que fez, mas ela é carboidrato. Então, como a gente quer dar uma limpada no nosso organismo nessa primeira semana, vamos focar sim na comida de verdade, a saciedade que essa carne, essa proteína vai nos dar, essa gordura da carne, essa gordura ali do abacate, do azeite que você tempera a salada. As sementes também ajudam muito, que ela tem minerais, ela tem zinco, ela tem magnésio, sabe as sementes? Semente de girassol, de abóbora, você coloca na salada, fica delicioso. E a gente nós somos mulheres, essa parte dos hormônios é maravilhoso, essas sementes, tá? Eu vou falando para vocês no decorrer das outras lives, fiquem tranquilas e vai dar tudo certo. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E vocês podem tirar as dúvidas lá no grupo e aí eu falo no grupo de avisos ou eu falo aqui na próxima live, tá certo? Um beijo com muito carinho, um abraço para vocês e vamos focar nesse projeto que vai mudar a vida de vocês. Façam bem feito, desfrutem o dia de hoje, desfrutem o processo, não se cobre tanto, façam boas escolhas que Deus vai ficar muito feliz com isso. Um beijo com muito carinho e até a próxima.